Brinquedos novos sempre chamam a atenção. Os fabricantes estão sempre inovando e trazendo ideias que nos surpreendem completamente. Mas, às vezes, eles lançam esses produtos sem a devida inspeção de segurança. Alguns desses brinquedos perigosos foram parar nos registros históricos. Outros viraram febre por um tempo antes de serem proibidos ou reformulados. E há aqueles que, surpreendentemente, ainda podem ser encontrados nas prateleiras hoje em dia. Aqui está a lista dos brinquedos mais perigosos de todos os tempos. Número 1. CSI Asbestos. O kit de exame de impressões digitais do CSI, inspirado na famosa série da CBS CSI, Crime Scene Investigation, permitia que as crianças buscassem digitais utilizando um pó especial e pincéis. O problema? Esse pó continha até 5% de amianto. O alerta foi dado em novembro de 2007, mas mesmo assim, a fabricante CBS Consumer Products optou por manter o brinquedo nas lojas até o Natal, ao invés de esperar que a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos negociasse um recall. A organização Asbestos Disease Awareness chegou a entrar com uma ação judicial para barrar a venda do kit. Número 2. Fisher-Price Power Wheels. Os hoverboards não foram os primeiros brinquedos explosivos da história. Nos anos 1990, os carrinhos motorizados Power Wheels da Fisher-Price também foram considerados um grande risco de incêndio. 9 crianças sofreram queimaduras, e a empresa teve que recolher incríveis 10 milhões desses pequenos veículos após mais de 150 relatos de incêndios e centenas de casos de peças derretendo ou soltando fumaça. Alguns dos carrinhos pegaram fogo mesmo estando parados em garagens e quartos de brinquedo. Já em 2023, a Fisher-Price precisou fazer outro recall, dessa vez do Power Wheels Baby Dream Camper, pois houve 17 casos relatando que o carro continuava em movimento, mesmo após a liberação do pedal de aceleração, embora felizmente ninguém tenha se machucado. Número 3. Easy Bake Oven. Esse clássico da Hasbro, que permite que crianças cozinhem bolos de brinquedo, já causou muitos problemas. Em 2007, cerca de 1 milhão de unidades foram recolhidas depois de 250 casos de crianças que prenderam os dedos ou as mãos dentro do forno, resultando em queimaduras. Alguns casos foram tão graves que um deles até exigiu a amputação parcial de um dedo. Atualmente, o Easy Bake Oven disponível nas lojas passou por uma reformulação completa para reduzir os riscos. Número 4. Dardos de gramado. Dardos de gramado são perigosos? Com certeza. Não é preciso muito para imaginar o risco de ter mísseis de aço pontiagudos sendo lançados ao ar. Inicialmente, esses dardos foram projetados para espetar o solo em um jogo semelhante à ferradura, mas as crianças encontraram formas muito menos seguras de brincar com eles. Depois de pelo menos 3 mortes de crianças, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos baniu os dardos e recomendou que qualquer conjunto ainda existente fosse destruído. Mesmo sob supervisão de adultos, esse brinquedo provou ser uma das criações infantis mais perigosas já feitas. Número 5. Austin Magic Pistol. Nos anos 1950, quando as pistolas de pressão não eram vistas como algo tão perigoso, foi preciso algo realmente inusitado para se destacar no mercado. A Austin Magic Pistol fez isso ao utilizar combustão de gás para disparar projéteis. O brinquedo usava os chamados cristais mágicos, que eram feitos de substâncias químicas inflamáveis. Quando misturados com água, esses cristais explodiam, lançando uma bola de plástico a mais de 20 metros de distância. Hoje, essa pistola é considerada uma arma de fogo em muitos estados dos Estados Unidos. Número 6. Magnetics. Os kits de construção Magnetics pareciam inofensivos à primeira vista, mas escondiam um risco mortal. As pequenas peças plásticas podiam se quebrar, liberando ímãs minúsculos que eram facilmente engolidos por crianças pequenas. Diferente de outros objetos pequenos que podem ser ingeridos e expelidos naturalmente, esses ímãs podiam se conectar dentro do organismo, atravessando as paredes do intestino e bloqueando o fluxo sanguíneo para órgãos vitais. Em 2005, um menino de 22 meses chamado Kenny Sweet faleceu depois de engolir 9 ímãs que se juntaram dentro de seu estômago. A fabricante Mega Bloks declarou que não tinha conhecimento de outros casos semelhantes. Número 7. Hannah Montana Pop Star Card Game.
Depois do arsênio, o chumbo é um dos venenos domésticos mais perigosos, e a Academia Americana de Pediatria recomenda que nenhum brinquedo tenha mais de 40 partes por milhão dessa substância. No entanto, testes revelaram que o jogo de cartas Hannah Montana Popstar continha chumbo em um nível 75 vezes maior do que o permitido. Impressionantes 3.000 partes por milhão. E não foi só esse jogo que apresentava esse problema. Um estudo conduzido no mesmo ano descobriu que 35% dos brinquedos disponíveis no mercado continham altos níveis de chumbo, e quase 5% tinham arsênio ou outras toxinas. Número 8. Aquadots. Um dos brinquedos mais populares de 2007, os Aquadots, eram pequenas miçangas coloridas que podiam ser organizadas em diferentes desenhos e fixadas permanentemente com um pouco de água. Mas logo surgiram relatos de crianças vomitando e entrando em coma após engolir as bolinhas. Pesquisadores descobriram que a cola usada no revestimento dos Aquadots se transformava em ácido gama-hidroxibutírico dentro do organismo, uma substância altamente perigosa para os seres humanos. Número 9. Barbie e Tanner. Essa edição especial da Barbie, lançada em 2007, queria ensinar as crianças sobre a responsabilidade de ter um animal de estimação. O problema? O cachorro de brinquedo, Tanner, vinha com um acessório para recolher as fezes do pet, que continha um ímã pequeno e perigoso. Caso mais de um ímã fosse engolido, eles poderiam se atrair dentro do corpo da criança, causando perfurações ou bloqueios intestinais. Assim, um brinquedo educativo acabou se tornando um dos mais arriscados já fabricados. Número 10. Clackers. Os Clackers fizeram um enorme sucesso no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. O brinquedo consistia em duas bolas pesadas, geralmente feitas de acrílico duro, presas por um fio. A ideia era balançá-las para que batessem uma na outra e produzissem som, muitas vezes com movimentos estilosos. O problema? As bolas poderiam quebrar e se transformar em projéteis, lançando estilhaços afiados. Em 1971, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que na época regulava brinquedos, implementou padrões de segurança rigorosos para novas versões do Clackers. Número 11. Pulseiras de estalo. Se você cresceu no final dos anos 1980 ou início dos anos 1990, com certeza se lembra da febre das pulseiras de estalo. Elas eram feitas de uma tira de metal flexível coberta com tecido ou plástico, que se enrolava no pulso quando batida contra a pele. Mas o problema logo apareceu. Algumas pulseiras começaram a rasgar, expondo o metal afiado que cortava a pele das crianças. As escolas passaram a proibir o acessório, mas as pulseiras nunca desapareceram completamente. Em 2012, uma fabricante precisou recolher um grande lote após várias crianças se ferirem. Em 2017, milhares de pulseiras temáticas dos Trolls foram retiradas das prateleiras pelo mesmo motivo. Número 12. Flubber. Brinquedos pegajosos e gosmentos sempre fazem sucesso com as crianças, como o slime caseiro ou a clássica Silly Putty. No entanto, nos anos 1960, a Hasbro lançou um produto chamado Flubber, que se tornou um verdadeiro pesadelo. Milhares de crianças começaram a relatar coceiras, irritações na pele e até dor de garganta após brincarem com o material. A empresa foi forçada a recolher o Flubber, mas não sabia como descartá-lo de forma segura. Segundo uma lenda urbana, a Hasbro enterrou toneladas do produto atrás de um de seus depósitos, já que queimá-lo ou jogá-lo no oceano poderia causar problemas ambientais. Número 13. Bonecas voadoras Sky Dancers. A ideia parecia genial. As bonecas Sky Dancers, vendidas no final dos anos 1990, tinham asas e podiam voar quando as crianças puxavam uma cordinha na base do brinquedo. Mas, em vez de fazerem um voo suave, muitas vezes elas se lançavam descontroladamente contra as crianças. A fabricante recebeu diversas reclamações de lesões graves, incluindo olhos machucados, dentes quebrados, cortes profundos e até costelas fraturadas e concussões. Em 2000, cerca de 9 milhões dessas bonecas perigosas foram finalmente recolhidas do mercado. Número 14. Yo-Yo Water Balls. As Yo-Yo Water Balls pareciam inofensivas. Uma bola cheia de líquido presa a um cordão elástico, que criava um efeito de ioiô quando jogada para frente e para trás.
No entanto, os pais e as autoridades rapidamente perceberam os perigos. O cordão podia facilmente se enrolar no pescoço da criança, causando risco de estrangulamento. Além disso, a substância dentro da bola poderia ser tóxica e todo o brinquedo era altamente inflamável. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos se recusou a proibir o produto em nível nacional, mas diversos estados e grandes varejistas decidiram remover o item de suas prateleiras. Número 15. Patinetes. Os patinetes são um dos brinquedos mais populares entre as crianças, mas também um dos mais perigosos. Pesquisadores descobriram que entre 1990 e 2011, esses brinquedos foram responsáveis por um aumento de 40% nos casos de lesões relacionadas a brinquedos. Segundo um estudo da Universidade Johns Hopkins, as fraturas nos braços e nas mãos são os ferimentos mais comuns, seguidos por cortes, contusões e torções nos tornozelos e joelhos. Como os patinetes não vão desaparecer tão cedo, especialistas recomendam que as crianças sempre usem capacete, joelheiras e cotoveleiras ao andar neles. Número 16. Redes de descanso para crianças. Sabe aquelas cenas de filmes onde alguém pisa em uma rede e acaba sendo lançado ao ar em uma armadilha? Pois é, alguém achou que seria uma boa ideia transformar isso em um brinquedo infantil. Nos anos 1980, 10 fabricantes diferentes precisaram fazer o recall de mais de 3 milhões de redes infantis, após pelo menos 12 mortes entre 1984 e 1985. O problema era que as redes não tinham barras para mantê-las abertas, fazendo com que as crianças ficassem presas em um emaranhado perigoso, correndo o risco de estrangulamento ao tentar entrar ou sair. Número 17. Boneca Cabbage Patch Snack Time. As bonecas Cabbage Patch foram um verdadeiro fenômeno de vendas, com milhões de unidades disputadas nos corredores das lojas. Mas a versão Snack Time, lançada no final dos anos 1990, não fez sucesso pelo motivo certo. O diferencial desse modelo era a boca mecânica que mastigava alimentos de brinquedo. O problema? A boneca não conseguia distinguir comida de verdade de cabelos ou dedos. Muitas crianças tiveram os cabelos puxados até a raiz, e algumas chegaram a prender os dedos dentro da boneca, já que não havia um botão para interromper a mastigação. O brinquedo foi retirado do mercado após o Natal daquele ano. Número 18. Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Na década de 1950, o Atomic Energy Lab da Gilbert era anunciado como o mais avançado kit educacional sobre energia atômica já produzido. O fabricante garantia que nenhum dos materiais era perigoso, mas ao mesmo tempo, o manual alertava para que as crianças não abrissem os frascos contendo amostras de minério radioativo, pois elas poderiam se espalhar e contaminar o ambiente. Em 2006, uma revista listou esse brinquedo como um dos 10 mais perigosos da história, por conter elementos radioativos de verdade. Número 19. Botes infláveis para bebês. Os botes infláveis da Aqua Leisure prometiam ser uma maneira segura e divertida para bebês e crianças pequenas aproveitarem a piscina. Mas havia um grande problema. As tiras que seguravam as perninhas das crianças frequentemente se rasgavam, fazendo com que os pequenos caíssem na água sem qualquer aviso. Em 2009, 4 milhões desses botes foram recolhidos após mais de 30 bebês quase se afogarem. Para piorar, descobriu-se que a Aqua Leisure já sabia do defeito havia pelo menos 6 anos antes do recall. Como resultado, a empresa foi multada em $650 mil pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos. Número 20. Bolinhas de água. As bolinhas de água são pequenas esferas feitas de polímeros superabsorventes que aumentam de tamanho até 200 vezes ao serem mergulhadas na água. Embora fascinantes, elas representam um risco enorme para crianças pequenas, que podem engoli-las acidentalmente. Como essas bolinhas continuam crescendo dentro do organismo, podem causar bloqueios intestinais fatais. Em um caso grave, uma bebê de 8 meses precisou passar por uma cirurgia de emergência após uma dessas bolinhas expandir dentro de seu estômago. Algumas versões desse brinquedo foram retiradas das lojas em 2012, mas ainda podem ser encontradas principalmente em lojas de artesanato e jardinagem. Número 21. Wiggle Kite Tube.
Só porque um brinquedo vem com a frase "nunca voe mais alto do que está disposto a cair" no rótulo, isso não significa que ele seja seguro. Um ótimo exemplo disso é o infame Wiggle Kite Tube. Esse brinquedo era um tubo inflável de 3 metros de largura que podia ser puxado por um barco, permitindo que a criança literalmente flutuasse no ar. Para parecer ainda mais radical, o produto tinha até caveiras desenhadas nele. Se ainda não está claro o motivo de essa ideia ser extremamente perigosa, vamos explicar. O usuário não tinha praticamente nenhum controle sobre o movimento do kite e só podia se segurar em 2 apoios para as mãos e em um par de estribos. Isso é muito pouco para algo que voava a alta velocidade. O brinquedo podia atingir a altura de um prédio de 3 andares, o que, convenhamos, não é o tipo de diversão ideal para crianças que ainda têm muita vida pela frente. O risco era tão grande que até adultos estavam em perigo. Foram necessários 2 falecimentos e dezenas de feridos graves, incluindo casos de pescoço quebrado e pulmões perfurados, para que as autoridades proibissem essa verdadeira máquina de destruição. A empresa responsável pelo produto tentou alegar que não havia como afirmar com certeza que os acidentes ocorreram exclusivamente por causa do kite, mas, por precaução, acabou tirando o produto das prateleiras. Número 22. Power Might Tool Set. Entendemos que muitos pais querem que seus filhos aprendam habilidades úteis para o futuro, mas isso não deveria envolver o risco de se machucar seriamente com algo que deveria ser apenas um brinquedo educativo. Se a ideia é ensinar as crianças como ferramentas funcionam, talvez um conjunto de plástico seja a melhor opção. Mas a empresa por trás do Power Might Tool Set pensou diferente. Eles decidiram criar um conjunto de ferramentas totalmente funcionais, feitas de metal de verdade. Caso ainda não tenha percebido a gravidade dessa ideia, vamos deixar mais claro. Era um conjunto de ferramentas de verdade, apenas em um tamanho reduzido para parecer mais infantil. Entre os itens estavam serras circulares com lâminas afiadas, que podiam não ser letais, mas certamente poderiam causar cortes profundos. E não parava por aí. O conjunto incluía serra elétrica de bancada, furadeira manual, lixadeira orbital, prensa de furadeira e até um serrote elétrico. Ou seja, uma coleção completa de maneiras de um pequeno curioso se machucar. Tudo dentro de uma simpática caixinha. Para incentivar ainda mais o uso, o kit vinha com um livro de instruções chamado Faça Você Mesmo, que sugeria projetos com madeira balsa e isopor. Se seu objetivo era dar de presente um kit de dor e sofrimento ao seu filho, esse era o brinquedo ideal. Número 23. Pogo Shoes. Por que gastar dinheiro indo a um parque de trampolim se você pode ter um a qualquer momento preso aos seus pés? Os Pogo Shoes, também conhecidos como Moon Shoes, eram botas com molas que prometiam uma experiência semelhante à gravidade reduzida da Lua. Esses calçados malucos surgiram pela primeira vez nos anos 1950, feitos de metal e molas espirais que se prendiam aos sapatos normais, como se fossem patins. Naquela época, eles pareciam mais um instrumento de tortura medieval do que um brinquedo. Com o tempo, os Pogo Shoes caíram no esquecimento. Até que, em 1992, uma emissora infantil trouxe uma versão repaginada feita de plástico. O problema? As novas botas quebravam facilmente, resultando em torções e fraturas. Não demorou para que surgissem centenas de reclamações de pais furiosos relatando tornozelos quebrados e outras lesões graves. Mesmo assim, se você estiver se sentindo corajoso o suficiente, ainda pode encontrar essas botas à venda em algumas lojas online. Número 24. Rollerblade Barbie. À primeira vista, a Rollerblade Barbie pode parecer apenas mais uma boneca fofa e inofensiva, mas acredite, ela é tudo menos segura. Esse é, sem dúvida, um dos brinquedos mais perigosos já lançados, e o fato de essa ideia ter saído da cabeça de um adulto é preocupante. O motivo? Simples. Os patins da Barbie literalmente soltavam faíscas quando eram rolados em uma superfície plana, funcionando como pequenos isqueiros ambulantes. Isso significa que, se uma criança acidentalmente passasse os patins sobre algo inflamável, uma chama poderia se formar instantaneamente. E como se isso não bastasse, as Barbies, em geral, não são exatamente um bom exemplo para a autoestima das crianças. Elas promovem padrões de beleza irreais, com corpos impossivelmente magros, cinturas finas o suficiente para passar por um elástico de cabelo e olhos desproporcionalmente grandes.
Agora, imagine combinar essa pressão estética duvidosa com um brinquedo que pode literalmente botar fogo na casa. Por razões óbvias, a Rollerblade Barbie foi retirada do mercado antes que se tornasse responsável por incêndios domésticos em larga escala. Mas sério, em que momento patins com faíscas pareceu uma boa ideia? Número 25. Pokébolas do Burger King. Às vezes, até uma boa intenção pode sair completamente errada, como foi o caso do Burger King, ao incluir um brinquedo de Pokébola nos lanches infantis. A proposta parecia simples e inofensiva. Os brinquedos vinham dentro de esferas plásticas que imitavam Pokébolas. Ao abri-las, as crianças encontravam um pequeno Pokémon de brinquedo. Mas o problema estava exatamente no design das bolinhas. Infelizmente, algumas crianças começaram a prender os rostos dentro das esferas, o que criava um efeito de sucção capaz de bloquear completamente as vias respiratórias. O resultado foi catastrófico. 2 crianças, uma menina de 13 meses e um bebê de 4 meses, faleceram sufocadas. Outra criança só sobreviveu porque seu pai agiu rapidamente ao perceber o perigo. A avó do bebê de 4 meses deixou a Pokébola no berço, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Quando voltou para ver o neto, encontrou a esfera cobrindo seu nariz e boca. Infelizmente já era tarde demais. Diante da tragédia, o Burger King fez o que ficou conhecido como o maior recall de produtos da história, recolhendo 25 milhões de unidades dessas Pokébolas. Mesmo assim, a rede de fast food enfrentou diversos processos judiciais, incluindo um acordo milionário com os pais da menina de 13 meses. Foi um golpe duro para a empresa, mas um lembrete ainda mais cruel de como um brinquedo aparentemente inofensivo pode ter consequências devastadoras. Número 26. Battlestar Galactica Colonial Viper. Em 1978, a série Battlestar Galactica fazia sucesso na televisão. E como era de se esperar, os brinquedos inspirados nela voavam das prateleiras. Um dos mais populares era o Colonial Viper, uma nave espacial com um detalhe fatal. Ela disparava pequenos mísseis de plástico. O problema? Crianças adoram colocar coisas na boca. E foi exatamente isso que um menino de 4 anos fez. Ele apontou o brinquedo para si mesmo e, sem querer, lançou o míssil diretamente na garganta. Infelizmente, ele sufocou e faleceu. Após o incidente, o brinquedo foi retirado do mercado imediatamente, mas o estrago já estava feito. O caso gerou um enorme processo contra a fabricante e levou à criação de um regulamento que exige que todos os brinquedos com peças pequenas tragam o alerta de risco de sufocamento. Na época, as estatísticas já mostravam o perigo. Mais de 10 mil crianças deram entrada em hospitais apenas em 1978, devido a lesões causadas por brinquedos com projéteis. O Battlestar Galactica Colonial Viper acabou se tornando um símbolo dos perigos dos brinquedos mal projetados. Número 27. Creepy Crawlers. O nome deste brinquedo já deveria ser um alerta para qualquer pai. O Creepy Crawlers, lançado por uma fabricante famosa, era um conjunto de ferramentas e substâncias químicas tóxicas que permitia às crianças criar insetos de borracha. A ideia parecia divertida, mas os perigos eram absurdos. Para começar, o brinquedo incluía um forninho de metal com aquecimento próprio, onde as crianças deveriam derreter os plásticos e moldá-los. Isso significava que pequenos de 5 ou 6 anos estavam lidando com temperaturas altíssimas sem supervisão. O resultado? Queimaduras de 2º grau, bolhas e ferimentos graves eram comuns entre os usuários do brinquedo. Além disso, os produtos químicos liberavam vapores altamente tóxicos, tornando a experiência ainda mais perigosa. Após muitas reclamações, a fabricante tentou reformular o brinquedo, substituindo o plástico original por um material supostamente seguro e adicionando uma lâmpada de 350 graus, semelhante à do Easy Bake Oven. Mas isso não resolveu o problema, pois as crianças continuavam se queimando com os moldes de metal. Depois de várias idas e vindas, a versão original do Creepy Crawlers foi banida, mas sua reputação como um dos brinquedos mais perigosos da história permanece intacta. Número 28. Sky Ranger Spark Flyer. Qual criança não ama um bom avião de controle remoto? O Sky Ranger Spark Flyer parecia ser um sonho para qualquer pequeno piloto em treinamento. Era só ligar o avião, lançá-lo no ar com um impulso suave e controlá-lo à distância. Mas havia um problema sério que não estava descrito na embalagem. As baterias do brinquedo explodiam no meio do voo. Sem aviso, o avião podia simplesmente se partir no ar,
assustando qualquer um que estivesse por perto e colocando as crianças em risco de ferimentos sérios. E não estamos falando de 1 ou 2 casos isolados. Foram 45 relatos de explosões, causando desde perda auditiva até queimaduras graves. Os números falam por si só. 22 casos de perda de audição devido ao impacto da explosão, 5 queimaduras na mão, 2 ferimentos oculares, 2 impactos no peito causados pelos destroços voando, um corte profundo na mão. Com tantos acidentes acontecendo em poucos dias após o lançamento, o brinquedo teve que ser recolhido imediatamente. O Sky Ranger Spark Flyer deixou sua marca na história dos brinquedos perigosos, provando que nem tudo que voa deve ser colocado nas mãos de uma criança. Número 29. Easy Bake Oven. O conceito do Easy Bake Oven parecia fofo, um forno de brinquedo onde crianças poderiam assar seus próprios biscoitos e bolos. Mas além de reforçar ideias ultrapassadas de que cozinhar era um papel exclusivamente feminino, o brinquedo era um enorme risco de incêndio. Mesmo fornos de verdade podem ser perigosos quando mal utilizados, então é de se esperar que um forno infantil fosse projetado com muita segurança. Certo? Errado. O Easy Bake Oven usava uma lâmpada de aquecimento que chegava a 350 graus Fahrenheit. De acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos, as crianças podiam prender a mão dentro do forno, ficando com os dedos presos e sofrendo queimaduras graves. O problema era tão sério que, em 2007, o brinquedo foi totalmente reformulado e retirado do mercado. Hoje, o Easy Bake Oven ainda existe, mas foi reconstruído para ser mais seguro e acessível para qualquer criança que goste de cozinhar, independentemente do gênero. Número 30. Armas de ar comprimido. Brinquedos que simulam armas sempre foram populares, principalmente entre os meninos. Mas armas de ar comprimido podem parecer inofensivas quando, na realidade, são extremamente perigosas. Essas armas, conhecidas como air guns, disparam projéteis de alta velocidade e podem causar sérios danos aos tecidos internos do corpo. Como as lesões externas costumam parecer superficiais, muitos ferimentos passam despercebidos até que se tornem graves ou fatais. Os números são alarmantes. A cada ano, entre 2 e 2,5 milhões de armas de ar comprimido são vendidas, 12,9 a cada 100 mil pessoas precisam de atendimento médico devido a ferimentos causados por essas armas. 42 crianças foram internadas com ferimentos graves, necessitando de um tempo médio de hospitalização de 7 dias. A maioria dos feridos eram meninos de cerca de 10 anos. Apesar de serem anunciadas como brinquedos, essas armas não são nada inofensivas. Se seu filho gosta de jogos de tiro, talvez seja melhor optar por alternativas mais seguras, como brinquedos de dardos de espuma. Número 31. Ponteiros laser. Os ponteiros laser foram um dos brinquedos favoritos das crianças dos anos 1990 e 2000. Mas o que muitos não sabiam é que esses pequenos dispositivos podem causar danos irreversíveis à visão. Lasers acima de 5 mW podem literalmente fritar os olhos de uma criança. Para comprovar o risco, um pesquisador resolveu testar o efeito de um laser diretamente em seu olho por 60 segundos. O resultado? Dor de cabeça intensa e dano temporário à visão. Segundo um especialista da área médica, lasers não devem ser usados como brinquedos, pois podem causar ferimentos imediatos e permanentes nos olhos. O maior problema é que as crianças não têm noção do perigo, então podem acabar mirando o laser diretamente nos olhos umas das outras, ou até nos próprios olhos. Se você for comprar um brinquedo com laser para seu filho, certifique-se de que a potência esteja abaixo de 5 mW e ensine sobre os perigos do uso inadequado. Afinal, até o Superman ficaria cego se mirasse um laser muito potente nos próprios olhos. Número 32. Cadernos do Bob Esponja. Esse brinquedo parecia completamente inofensivo. Afinal, o que poderia haver de errado com um simples caderno de anotações do Bob Esponja? Mas os pais ficaram chocados quando descobriram que os cadernos continham quantidades absurdas de chumbo em suas capas. A exposição infantil ao chumbo pode causar problemas de aprendizagem, redução da inteligência, hiperatividade e até transtorno de déficit de atenção. Após relatos de crianças enfrentando dificuldades respiratórias, mais de 250 mil unidades foram recolhidas do mercado. A confusão não parou por aí. A fabricante dos cadernos, uma empresa chinesa,
tentou justificar o erro afirmando que os fabricantes da província de Guangdong passariam a enfrentar testes de qualidade mais rigorosos. Se isso foi realmente resolvido, nunca saberemos. Mas o fato de um simples caderno temático ter se tornado um risco tóxico fez com que muitos pais passassem a desconfiar de qualquer produto fabricado sem controle de qualidade adequado. Número 33. Super Bang Blast Balls. Se tem uma coisa que não deveria ser dada para crianças, é explosivos para brincar. Mas por algum motivo que desafia qualquer lógica, alguém achou que isso era uma boa ideia e criou as Super Bang Blast Balls. O conceito era simples. Eram duas bolas que, ao serem batidas uma contra a outra, explodiam, fazendo um barulho alto e soltando faíscas. Basicamente, mini bombas de mão para crianças. A publicidade do brinquedo dizia que as bolas funcionavam como os caps usados em pistolas de brinquedo, aqueles que produzem um estouro e algumas faíscas quando disparados. Só que com as Super Bang Blast Balls, nem era necessário um revólver de brinquedo. Bastava bater as bolinhas para gerar uma explosão repentina. Não demorou para que isso resultasse em ferimentos graves, queimaduras e até pequenos incêndios. A empresa ficou chocada ao descobrir que o brinquedo estava causando acidentes. Mas, sério, o que eles esperavam? Felizmente, as autoridades agiram rapidamente e baniram o produto do mercado antes que algo pior acontecesse. Número 34. Buckyballs. Nos últimos anos, os brinquedos anti-stress ganharam popularidade, especialmente entre os adultos. Mas nem todos os brinquedos desse tipo são seguros para crianças, e um exemplo assustadoramente perigoso são os Buckyballs. Os Buckyballs são pequenas esferas magnéticas superpotentes, vendidas como brinquedos de relaxamento e criatividade. Com elas, as pessoas podem criar esculturas e até usá-las como dardos magnéticos, jogando-as contra a geladeira. Mas havia um detalhe extremamente perigoso. Essas bolinhas são pequenas o suficiente para serem engolidas, e crianças adoram colocar coisas na boca. O problema é que, quando mais de uma bolinha é ingerida, elas se atraem dentro do corpo, podendo causar lacerações nos órgãos internos, envenenamento sanguíneo, bloqueios intestinais e até a morte. Para piorar, até adolescentes começaram a engolir os ímãs de propósito, tentando simular piercings falsos na língua e nos lábios. O resultado? Mais de 1.000 crianças precisaram passar por cirurgias de emergência para remover os ímãs. O governo, então, proibiu oficialmente os Buckyballs, mas a empresa se recusou a fazer o recall voluntário. Quando as autoridades entraram com um processo, o dono da empresa preferiu fechar a companhia em vez de recolher os produtos. O governo não deixou barato e processou o dono pessoalmente, exigindo uma multa de 57 milhões de dólares. No final, ele conseguiu escapar pagando apenas 1% desse valor, mas os Buckyballs foram removidos do mercado para sempre. Número 35. Fidget Spinners. Os Fidget Spinners foram uma febre mundial em 2017, conquistando tanto crianças quanto adultos. O brinquedo era anunciado como um alívio para a ansiedade, transtorno de déficit de atenção e autismo. Mas logo ficou claro que nem tudo era tão inofensivo quanto parecia. O primeiro problema surgiu quando as crianças descobriram que era possível desmontar os spinners e remover os rolamentos metálicos, transformando-os em um perigo de asfixia. Entre março de 2017 e fevereiro de 2018, pelo menos 10 crianças foram internadas após engolirem peças dos brinquedos. E não parou por aí. Alguns spinners continham níveis perigosos de chumbo, e uma grande rede de lojas precisou retirá-los das prateleiras. Além disso, algumas versões metálicas eram afiadas o suficiente para causar cortes. Em um caso assustador, uma mãe australiana ficou horrorizada quando seu filho de 11 anos sofreu um grave ferimento ao jogar um fidget spinner para o alto e ser atingido de volta no rosto. Diante de tantos acidentes, muitos especialistas acreditam que é apenas questão de tempo até que esses brinquedos sejam totalmente banidos. Número 36. Polly Pocket Quick Click. Pequenos ímãs soltos em brinquedos já se mostraram uma ameaça mortal, mas uma fabricante famosa aparentemente não aprendeu a lição. Eles criaram a linha Polly Pocket Quick Click, onde as bonecas tinham roupinhas e acessórios magnéticos para que as crianças pudessem personalizar os looks. O problema? Os ímãs começaram a se soltar facilmente e as crianças engoliam as peças sem perceber. O perigo era o mesmo dos Buckyballs. Se 2 ou mais ímãs fossem ingeridos, eles se atraíam dentro do intestino,
podendo causar sérios danos internos e até risco de morte. O caso ficou tão grave que a fabricante foi obrigada a recolher mais de 4 milhões de unidades depois que 170 casos de crianças engolindo ímãs foram reportados. 3 delas precisaram de cirurgias de emergência para remover as peças e evitar um desastre ainda maior. Esse foi mais um exemplo de como até os brinquedos mais aparentemente inofensivos podem ser extremamente perigosos se não forem bem projetados. Número 37. Giz de cera e giz de calçada. Giz de cera e giz de calçada são brinquedos clássicos da infância, mas, surpreendentemente, não são tão seguros quanto parecem. Crianças pequenas tendem a colocar giz na boca, e em pequenas quantidades isso pode parecer inofensivo. No entanto, o consumo excessivo pode ser tóxico, prejudicando o sistema digestivo e até causando intoxicação por chumbo. Outro problema é o pó liberado pelo giz de calçada. Quando inalado em grande quantidade, ele pode agravar problemas respiratórios como asma. Por isso, algumas pessoas estão pressionando para que o giz de calçada seja banido. Se essa proibição vai acontecer ou não, só o tempo dirá, mas fica o alerta. Até o giz pode ser um risco para as crianças. Número 38. Teletubbies Talking Poo. Os Teletubbies sempre dividiram opiniões. Para algumas pessoas eles eram fofos e divertidos, mas para outras eram simplesmente assustadores. No entanto, um dos brinquedos inspirados na franquia causou um problema bem maior do que o visual esquisito dos personagens. O Teletubbies Talking Paw. Esse boneco de pelúcia parecia inofensivo à primeira vista. Bastava apertar a barriguinha para que ele falasse e fizesse sons engraçados. Mas algumas mães perceberam algo preocupante. O brinquedo estava dizendo frases altamente inapropriadas. Uma mulher comprou um desses para o filho de 3 anos e, de repente, ele começou a repetir a frase "morda minha traseira", em termos mais diretos. Horrorizada, ela confrontou a empresa, que alegou que o boneco, na verdade, estava dizendo frases em cantonês, como mais rápido" e mais devagar". O problema? Ninguém achou que isso era menos bizarro do que o que a criança tinha ouvido. Após o escândalo, a empresa removeu o brinquedo das prateleiras em 1998, e até hoje há debate sobre se isso foi exagerado ou não. Mas uma coisa é certa, ninguém esperava que um brinquedo falante fosse traumatizar crianças dessa forma. Número 39. Crocodile Dentist. O brinquedo Crocodile Dentist parecia uma maneira divertida e educativa de ensinar as crianças sobre a anatomia dos dentes. Mas, com o tempo, os pais perceberam que ele também poderia ser um instrumento de tortura para dedinhos desavisados. O conceito do jogo era simples. Cada criança, na sua vez, deveria pressionar um dos dentes do crocodilo. Se escolhesse o dente errado, a boca do bicho se fechava de repente, dando um mordidão na mão do jogador. O problema era que os primeiros modelos do brinquedo tinham uma força absurda, e algumas crianças saíam do jogo com os dedos machucados ou até mesmo sangrando. Com o tempo, a fabricante percebeu o perigo e fez modificações para reduzir a força da mordida. Além disso, passaram a incluir um alicate de plástico para que as crianças pudessem pressionar os dentes sem usar os próprios dedos. Mas a versão original do Crocodile Dentist ficou conhecida por sua capacidade de causar pequenos ferimentos e até sustos gigantes nos jogadores. Mesmo depois das modificações, muitas crianças ainda preferiam a versão antiga, que proporcionava uma dose extra de adrenalina. Afinal, quem não gosta de viver perigosamente, certo? Número 40. Spin Master Water Rockets. A Spin Master tem um histórico nada confiável quando se trata de brinquedos seguros. Entre seus maiores fiascos estavam aviões que explodiam no ar, brinquedos tóxicos e, claro, os famigerados Water Rockets. O funcionamento dos Water Rockets era aparentemente simples. As crianças enchiam o foguete com água, conectavam a uma mangueira e criavam pressão interna para lançá-lo no ar. O problema? Nem sempre o foguete ia para cima. Houve dezenas de relatos de acidentes em que o foguete explodia antes do lançamento, causando queimaduras, voava na direção errada, acertando pais e crianças, atingia o rosto de alguém, resultando em machucados sérios. Nos Estados Unidos, mais de 9.000 internações hospitalares por ano estão relacionadas a acidentes com fogos de artifício e brinquedos similares. Os Water Rockets da Spin Master só contribuíram para esses números, tornando-se um dos brinquedos mais perigosos já lançados.
Apesar das críticas, algumas pessoas ainda insistem em usá-los, considerando o risco parte da diversão. Mas a pergunta que fica é: vale mesmo a pena se arriscar por um foguete de água? Depois de conhecer essa lista, fica claro que muitos brinquedos já colocaram as crianças em situações absurdamente perigosas. Agora queremos saber: qual desses brinquedos mais te surpreendeu? Você já teve algum deles quando era criança? Deixe seu comentário abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!